Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos a este encontro do Festival Eu Sou Você, uma parceria entre o Fundo Brasil de Direitos Humanos e o Sesc São Paulo. Meu nome é Juliana e eu faço parte da equipe de programação do Sesc Pinheiros. Sou uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos castanhos ondulados e compridos, com uma franja na altura das sobrancelhas. Estou usando uma blusa estampada em branco, preto e rosa. E estou sentada em frente a uma parede cinza com uma planta. Hoje nós teremos a honra de conversar com a Kinarik Bujikian, a Natália Oliveira e a Priscila Serra nessa mesa com o tema Justiça no Brasil, um sistema que viola direitos? Estamos acompanhadas também das nossas intérpretes de Libras, Nara Oliveira e Vanessa Santos. E é possível fazer perguntas e comentários através do chat, que chegarão até nossas convidadas. As nossas intérpretes. A Nara Oliveira, uma mulher cis, de pele clara, com 34 anos, cabelos em tons de loiro abaixo do ombro e usa uma camiseta preta e está em um fundo claro. A Vanessa Santos, mulher negra, cis, com 30 anos, cabelos crespos, presos em penteado abacaxi. Usa óculos e brincos na cor prata. Usa uma camiseta preta e está num fundo claro. Realizado em parceria com o Sesc São Paulo, o Festival Eu Sou Você marca os 15 anos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, fundação que apoia grupos, coletivos e organizações de base em seu trabalho de promoção de direitos e busca por justiça social em todo o território nacional. Nessa perspectiva, o festival vai ao encontro da ação institucional do SESC no âmbito do programa Diversidade Cultural e Direitos Humanos, voltado para um conjunto de ações socioeducativas, transversais e interseccionais, para promover uma educação contínua em direitos humanos, a fim de colaborar com uma sociedade mais plural, igualitária, dialógica, diversificada e democrática, capaz de promover o bem-estar para todas as pessoas. Segundo o relatório de dezembro de 2020 do Infopen, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Brasil tinha 811.707 pessoas privadas de liberdade. Do total, quase 29% das pessoas estão presas sem condenação, ou seja, não contam com seu processo judicial finalizado. Segundo o mesmo relatório, do total de pessoas do sistema prisional, 56% eram jovens entre 18 e 34 anos, e pouco mais de 422 mil pessoas pretas e pardas. Quanto à educação formal, quase 44% das pessoas aprisionadas são analfabetas, alfabetizadas sem cursos regulares ou frequentaram alguns anos do ensino fundamental sem conseguir completar essa etapa. As pessoas presas por crimes ligados às drogas, tráfico, associação para o tráfico ou tráfico internacional de drogas, correspondem a 30% da população privada de liberdade. Considerando apenas as mulheres, 56% estão presas por crimes de drogas e elas são a população privada de liberdade que mais cresce. De junho de 2006 a dezembro de 2020, houve um crescimento de mais de 488% na população feminina. No relatório do Infopen de junho de 2006, lançado alguns meses antes da Lei 11.343, conhecida como Lei de Drogas, a população prisional era de quase 165 mil pessoas e praticamente quintuplicou em 15 anos. Considerando-se também as políticas de segurança pública e a ação das polícias, o sistema brasileiro de justiça criminal vem violando direitos de forma sistemática. Basta pensar nas duas chacinas que chocaram o país só neste ano de 2021, ambas nas periferias do Rio de Janeiro. A do Jacarezinho, com 28 pessoas mortas, e a do Complexo do Salgueiro, com pelo menos 11 pessoas mortas. E um dado assustador. Segundo o Unicef, as polícias brasileiras mataram 2 crianças e adolescentes por dia no ano de 2020. No debate de hoje, o segundo do festival Eu Sou Você, receberemos lideranças que buscam diariamente melhorar o sistema de justiça criminal do Brasil, por meio de ações, campanhas, denúncias, produção de dados e informações confiáveis. Para conversar conosco, teremos, então, primeiro, a Kenarik Bujikian, que é conselheira do Fundo Brasil de Direitos Humanos, desembargadora aposentada, cofundadora da Associação de Juízes para a Democracia e ativista de direitos humanos. Bem-vinda, Kenarik. Muito obrigada. Te agradeço, Juliana.
Posso estar comigo a palavra? Por favor. Ah, então tá. Eu achei que, bom, enfim. Bom, eu sou canarica. Esse nome que eu tenho é um nome diferente, que é um nome armênio, né? Às vezes as pessoas estranham, mas é porque ele tem essa origem. Eu sou uma mulher branca, eu já passei da casa dos 60, estou com 62 anos, tenho um cabelo curtinho, castanho, pintado, né? Nessa altura do campeonato já não tem, teoricamente seria branco, mas ele é castanho porque está pintado. Ele é curto, eu uso brinco, um colar coloridinho, meu vestido também é bem colorido, amarelo, fundo amarelo, azul, verde, ele é bem escandaloso, eu diria, rosa, tem várias cores aqui nesse vestido bem estampado. Estou usando óculos, eu sempre uso óculos, estou na minha casa, no apartamento que eu moro, ao fundo tem um armário de cor de madeira mesmo, e tem muita bagunça de livros espalhados ali atrás. Eu não gostaria de estar tudo arrumadinho, mas não funciona muito assim. Bom, seguindo, né, Juliana? Eu tenho um enorme prazer de estar aqui nessa atividade do Fundo Brasil e do Sesc Pinheiros, num tema tão que sempre me moveu há muitos e muitos anos. São duas questões, né? Justiça no Brasil, um sistema que viola direitos e especificamente a questão carcerária. Eu fui juíza muito tempo na minha vida, agora estou aposentada, 2 anos e meio, mais ou menos, mas quase sempre eu atuei na área criminal e, ao mesmo tempo, fiz a militância em direitos humanos. É um tema delicado, mas eu acho que o nome do festival Eu Sou Você, aponta assim, para algumas respostas interessantes. E por que eu digo isso, né? Porque eu sou você remete à alteridade, a gente conseguir se enxergar no outro, remete à universalidade dos direitos humanos. E se eu não consigo me enxergar em você, eu, na verdade, não estou conseguindo exercitar na prática, seja em qual espaço for, os direitos humanos e os patamares que a sociedade definiu há muitos anos, numa construção assim, bem antiga. Né? Então, eu acho que o título do festival, Eu Sou Você, é muito feliz nesse sentido, né? A perspectiva de que nós somos todos uma coisa só, nós somos seres indivisíveis, temos a mesma natureza que nos caracteriza como pessoas, que é a dignidade humana. Né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim. Deveria, sim, ser assim. Eu sou você. Mas se a gente olhar para o campo prisional, especificamente, para o campo do encarceramento, a gente vai ver que a sociedade não enxerga o outro como o próprio ser. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? E como a Juliana falou, e é um prazer estar aqui, mediado por ela, junto com duas mulheres muito potentes, a Natália, a Priscila, e com o apoio das nossas tradutoras de Libra, né, Vanessa e acho que é Nayara, né, eu não conhecia. Como é que a gente chegou a esse número que a Juliana contou, que a gente chama assim, que eu chamo de o hiperencarceramento brasileiro, né? Acho que tem vários fatores, vários fatores. Um é não conseguir se enxergar no outro. Eu nem tinha pensado nele como um fator, agora que eu estava pensando quando relembrei o título do festival. Mas nós temos esse aumento exponencial e nós temos uma substituição do estado do bem-estar social para um estado de controle penal da população. Né? Um sociólogo francês, Louis Vacan, chama isso de fenômeno do estado penal. É isso que nós temos atualmente. E nós temos alguns elementos deste controle para uma população muito específica, né? E essa população específica, que a gente não consegue se ver nele, é o que o grande jurista que ilumina muito o nosso pensamento, de todos os brasileiros que atuam na área criminal, é o Eugênio Raul Zaffaroni,
faz parte, inclusive, da Corte Interamericana, né, magistrados, ele diz que nós temos o conceito atual de inimigo, e os movimentos sociais e determinada parcela da população é esse inimigo. E o que caracteriza este inimigo? Na verdade, o caráter máximo é não enxergar nessa pessoa essa condição, né? O inimigo, a gente nega a sua condição de pessoa, ele é desprovido de dignidade. E aí é que nós chegamos nessa situação de barbaridade que nós nos encontramos. Nós temos alguns elementos, né? Como eu disse, eu destacaria dois. Para ter chegado nesse estado de coisa que o Supremo Tribunal Federal caracterizou num julgamento como sendo um estado de coisa inconstitucional. O que o Supremo reconheceu, que a situação carcerária é tão perversa e tão descumpridora dos mandamentos constitucionais que ela chegou num estado de inconstitucionalidade. A nossa Constituição Federal tem vários artigos que tratam o que a gente chama dos direitos fundamentais. Nós temos só no artigo 5º 78 incisos, né? 78 previsões, vamos dizer assim. A metade dela é do campo criminal e processual penal, o que significa que o Estado brasileiro, enquanto princípio, imaginava um Estado que tinha grande preocupação com essa categoria. Por quê? Porque nós sabemos, e a história mostra, que essa categoria é a categoria que mais vulnerável, porque está dentro dos muros, porque ninguém quer enxergar ela, porque as pessoas querem colocar outras pessoas naquela situação e achar que a gente deve esquecer aqueles indivíduos, né? Então, um dos problemas que nós temos é essa caracterização do Estado inconstitucional pelo descumprimento das normas. Mas quem que descumpre as normas, né? Quem são essas pessoas? Isso é o Estado. E o Estado através dos seus três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nessa questão do hiperencarceramento, nós temos uma questão fundamental que diz respeito à legislação. Nós temos, nos últimos tempos, uma legislação que, de algum modo, incentivou esse número absurdo, esse crescimento absurdo de pessoas encarceradas, né? Nós temos a legislação da lei de drogas, especialmente, né? Que já foi mencionado, né? Pela Juliana, como um dos fatores, especialmente em relação às mulheres, de hiperencarceramento. Vejam que as mulheres tiveram um crescimento dentro do panorama carcerário de quase 500% numa década e meia, mais ou menos isso, né? Então, a questão da legislação é uma das questões, e uma das questões sérias e que precisam ser revistas. Eu acho que esse é um dos fatores muito importantes que precisam ser enfrentados. A outra questão que eu também considero que afeta o hiperencarceramento é a questão do próprio judiciário. Como eu falei, tem o legislativo, que é o poder que elabora as leis, e tem o judiciário, que vai decidir as questões. Mas qual é esse perfil do judiciário que nós temos que leva a esse hiperencarceramento? A gente está cheio de notícias, e todo mundo deve estar acompanhando, de casos que qualquer um acha que é um absurdo, né? Então, nós tivemos recentemente uma mulher que ficou presa por furto, que foi muito falado, e falo desse caso justamente porque é um caso que se tornou de grande publicidade, né? Circulou muito nas redes sociais, da mulher que tinha furtado um refrigerante, um suco, e eu esqueci o que era outra coisa, mas eram coisas mínimas, que não teria sentido manter essa mulher presa, que não traz risco nenhum social. Então, qual é o perfil do nosso juiz, né, do juiz brasileiro? Tem uma pesquisa que foi feita pela ANP em 2015, e eu vou mostrar algumas respostas que aí, acho que de algum modo, fica mais claro o que pensa esses juízes, esse perfil dos juízes, em sua grande maioria, né? Então, responderam, e eu vou dar esse percentual, somando os que foram totalmente favoráveis, parcialmente favoráveis. Vou fazer essa soma
e mostrar para vocês. Em relação a diminuir a idade penal, que é de 18 anos, 48% eram ou totalmente favoráveis ou parcialmente favoráveis. Aumento da pena mínima para tráfico de drogas, 71% acham que tem que aumentar a droga. Aumento do limite máximo do cumprimento de pena privativa de liberdade, quase 80%. Aumento do tempo do cumprimento da pena para ter livramento condicional, quase 84%. Aumentar o tempo para conseguir progressão de regime, porque as penas, no Brasil, elas podem ser de 3 tipos, vamos dizer assim, né? Regime fechado, semiaberto e aberto. Regra geral, quando é prisional, né? E a lei prevê que de tempos em tempos a pessoa vai progredindo e indo para o regime que é o mais próximo da vida social. A maioria, 90%, acho que tem que aumentar o quê? Aumentar a pena, bom, acho que eu já falei da questão, descriminalizar o uso de entorpecentes, só 33%. Com isso que eu quero mostrar para vocês, nós temos pesquisas, temos estudos que mostram que aumentar a pena não resolve nada, que aumentar o tempo de cumprimento de pena não resolve. E tanto não resolve que desde o século, mais de século passado, nós temos estudos e falas que comprovam que não adianta nada. Eu passei por essa experiência, porque quando eu era estudante eu ouvia falar isso, mas depois teve a lei que a gente chama de crimes hediondos, que teve uma série de previsões, né? Por exemplo, não poder progredir, aquela progressão que eu falei, ir de um regime mais grave para outro intermediário, etc. E tal. O que aconteceu? Diminuiu a pena, diminuiu o caso de crimes, diminuiu alguma coisa, diminuiu a violência, não aconteceu nada disso. A experiência mostra que isso não é uma realidade, não resulta em algum benefício social, né? Eu creio que essa experiência mostrou que muito pelo contrário. E mesmo com tudo isso, com informações, com a ciência penal, ainda nós temos um perfil de magistrados que ainda não entendeu, pelo menos pelas respostas que deram a esse estudo que foi feito pela AMB, que é uma associação de juízes, né? E se a gente for parar assim mais perto, nós tivemos uma decisão do STF, de novo do STF, que é um HC coletivo, ou seja, aquela decisão servia para todos os casos, né? O que não é uma coisa comum, foi o primeiro do Supremo Tribunal Federal, né? E essa decisão previa a prisão domiciliar para mulheres grávidas ou com filhos menores de 12 anos. E, passado um tempo, houve muita resistência de aplicação, o que é um verdadeiro absurdo, porque a gente tem que cumprir a decisão do Tribunal, né, do Supremo Tribunal Federal. Teve em 2019, isso depois foi diminuindo, né? Aos poucos o tribunal foi entendendo que tinha que dar cumprimento mesmo. Em 2019, 60% dos pedidos de prisão domiciliar para as mulheres grávidas e com filhos de até 12 anos não tinha sido concedido, né? Então é um índice altíssimo. E o Supremo depois fez um estudo sobre qual era o motivo. Muitos diziam tráfico de entorpecente, né? E dessa forma, o que eu acho que é importante a gente destacar é justamente essa incompreensão do papel do magistrado frente à situação prisional. Acho que teve algum dado que a Juliana não mencionou, salvo engano, não mencionou, e eu queria complementar, do número de presos provisórios. Eu não sei se a Juliana chegou a mencionar ou não, mas não mencionou, né, Juliana? Nós temos um altíssimo número de presos provisórios. O que são os presos provisórios? Presos provisórios são aqueles que não têm sentença com trânsito em julgado. Por quê? A nossa regra do nosso direito é que a pessoa é presa somente quando tiver trânsito em julgado, ou seja, um juiz julga, vai para o tribunal, e só depois que não tiver mais recurso é que é possível prender.
Claro que a própria lei tem as exceções, né? A prisão em determinadas circunstâncias. Não é que não pode ser preso nunca. Não, pode. Se tiver motivo para prisão preventiva, é possível. Mas me diga uma coisa, será que essa mulher que praticou esse furto desse refrigerante, desse suco, e eu não lembro mais o que era da comida, será que era necessário a prisão dessa mulher para garantir a ordem pública? Será que é possível a gente admitir esse fato? Eu tive um caso que me marcou bastante, eu volto e meia falo nele. A mulher estava presa com menos de 1 grama de drogas. A pena dela era de 7 anos ou 8, se eu não me engano. E eu peguei esse processo quando eu estava no tribunal. Eu entendi que era caso de absolvição, os demais desembargadores entenderam que não, e fixaram regime fechado para essa mulher. Ela ficou quase 4 anos presa por conta de menos de 1 grama de entorpecente, sendo que ela era primária, tinha bons antecedentes, e existem mecanismos que, estabelecidos na lei, né, que permitem que, em determinados casos, a mulher ou o homem não necessite permanecer preso. Não significa que não vai ter pena, mas significa que não vai ter a prisão, o sistema prisional propriamente dito. Uma outra importância que a gente, sobre todo esse sistema, é de não se enxergar no outro, de não usar eu sou você, como diz o tema do festival, é a seletividade que caracteriza o sistema prisional, né? O sistema prisional tem essa característica, né? Se a gente for ver quem é preso, nós vamos ver que são jovens, a maioria negros, da periferia. Essa é a grande característica, além daquelas que a Juliana mencionou, do índice de escolaridade, etc. E tal. De cada 3 mulheres presas, 2 são negras. Então, claramente o sistema de justiça que engloba tudo, né? O sistema de justiça não é só o judiciário ou o juiz. O sistema de justiça são todos os atores, e começa na rua, né? Começa com a polícia, desde a polícia, passando na delegacia, depois no sistema do Ministério Público, de acusação, de defesa e do judiciário. A gente não consegue ver sem esse contexto todo. Creio que essa seletividade não é recente, né? Ele é fruto de toda essa característica do Estado brasileiro, que tem no processo que a gente pode falar da escravidão, uma marca que é indelével e que nós ainda não conseguimos superar de alguma forma, né? Porque o que justifica essas pessoas estarem presas? Significa que, por exemplo, aqui na minha rua, se tivesse um mandado de busca, aqui no meu prédio, eu moro num prédio que é perto do Jardim Paulista. Para quem não é de São Paulo, é um bairro de classe média alta. Será que se tivesse um mandado de prisão, a gente não ia encontrar arma por aqui, na minha rua, vamos dizer, nos prédios aqui da minha rua? Será que não ia achar drogas? Então, é evidente que a gente sabe que acharia, não é? E é evidente que a polícia não chegar aqui é uma marca de quem ele quer controlar. A marca, como eu disse no início, era uma forma de controle que, que está presente, é essa do Estado Penal, em que ele escolhe quem ele quer controlar e como ele quer controlar, né? Acho que falta em todos nós essa, essa alteridade necessária, né? Essa alteridade de enxergar o outro, especialmente tirar o véu da ignorância que cobre a gente. Na verdade, o véu da ignorância, que é uma figura de um filósofo aí, deveria ser usado para que a gente não enxergasse as diferenças, que a gente conseguisse, por exemplo, produzir leis
como se todas aquelas leis fossem destinadas a nós. Então, eu faço uma lei pensando que o destinatário sou eu. E a gente volta de novo para o título, eu sou você. Essa ideia da unidade dos seres humanos, né? Mas o fato real é que nós não queremos enxergar o outro, né? Nós não queremos ver que somos iguais aos outros. Por isso esse descaso, esse respeito, por isso essa situação absurda que o sistema prisional se encontra. Tem muita coisa que pode ser mudada e deve ser mudada. Acho que as grandes conquistas e as limitações ou as pressões se devem aos movimentos espalhados pelo Brasil inteiro, que atuam para que essa situação não seja pior do que está, né? Eu acho que isso é fundamental. Várias entidades, várias organizações que estudam, que produzem, que pressionam, que entram dentro dos cárceres para nos dizer o que está acontecendo, que conversam e dialogam com quem está lá dentro e possa, de alguma forma, transmitir. Nós cometemos inúmeras violações. Veja a questão do voto. O preso provisório pode votar, e veja quantos presos provisórios votam. O que o judiciário fez para garantir esse direito do voto do preso provisório? Né? Fez quase nada, eu diria. Né? Enfim, o que nós constatamos, porque agora chegou o meu tempo, e eu vou devolver a palavra já para a Luciana, é que a criminalização e a violência cresceram juntos nesse tempo todo. As organizações criminosas, de alguma forma, amplificaram-se, e a violência urbana também aumentou. Nós não podemos achar que esse hiperencarceramento foi uma resposta positiva para qualquer coisa da sociedade. Então, eu termino por aqui, para respeitar o meu tempo e poder ouvir as minhas colegas aqui de mesa, agradecendo todos que estão, todas e todos que estão nos acompanhando, e dizer que a gente continua seguindo. Obrigada, Juliana, estou te devolvendo a palavra. Eu que agradeço. Obrigada, Canarik, por abrir essa conversa nossa. Agora a gente quer ouvir a Natália Oliveira, que é socióloga, pesquisadora e ativista, cofundadora e coordenadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, organização que atua desde 2015 pela construção de uma agenda de justiça social e econômica, promovendo ações de advocacy em direitos humanos e propondo reformas na atual política de combate às drogas. É assessora de gestão e governança da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e conselheira do CONED, o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo. Natália, por favor, obrigada pela sua presença. Vamos lá, boa noite, meu nome é Natália, então eu estou sentada, sou uma mulher negra, de 34 anos, cabelo curto e participando aqui da discussão. Eu vou tentar ser sintética, então 7h30, 7h50 tem que acabar. E antes da gente começar a mesa, né, foi enviado para as pessoas que iam participar algumas provocações a partir dos trabalhos que são desenvolvidos. Então, como anunciado, eu sou coordenadora de uma organização que se chama Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Isso acabou ficando o nosso nome, né? Assim, na verdade, isso foi um primeiro nome de um projeto que a gente fez, e a minha fala, né, que eu tinha organizado, ela acaba dialogando muito com a fala da Kenarik. Então, por que uma organização negra para pensar política sobre drogas? Na nossa compreensão e da onde a gente parte, não é a política de drogas atual que se fia por um lado, a organização econômica regulamentada de álcool, medicamentos e outras substâncias dentro de uma perspectiva legal, e uma parte de drogas
né, dessas substâncias, como maconha, álcool, cocaína, numa esfera da ilegalidade e, portanto, criminalizada, que é conhecida como guerra às drogas, não é isso que inventa o racismo. Mas em um país como o Brasil, que nem a Kenari que estava, né, trazendo, no qual necessariamente nem todos se enxergam no outro, esse tipo de guerra oficializada e declarada pelo Estado, ela acaba criando, de fato, duas categorias de pessoas. Então, mesmo que a guerra às drogas não tenha inventado o racismo, nós entendemos que a guerra às drogas ela vai servindo para poder legitimar questões anteriores não resolvidas pelo povo brasileiro. Por isso, inclusive, a gente escolhe fazer, né, intencionalmente, né, no nosso nome, uma declaração marcando que existe diferença da política de drogas para as pessoas negras e para as pessoas brancas no Brasil, porque é um país marcado pelo racismo estrutural. Então, por que a gente acaba não se vendo necessariamente todo mundo um no outro, né? Que isso acaba gerando duas categorias de cidadãos de direitos. Lá atrás, quando o Brasil caminhando para o fim da escravização dos sujeitos negros, ao mesmo tempo tentando criar as bases para a Constituição da nossa República, que depois vira Estado Democrático de Direito. Nós não fizemos a inclusão de uma grande parte, inclusive a maioria, da população negra brasileira que estava vindo de um processo de escravização, então, portanto, subalternalização e, portanto, não cidadãos de direitos, né? Assim, nós não éramos pessoas, nós éramos mercadoria dentro da economia colonial ali colocada. O Brasil, ao fazer o passo de se modernizar e se constituir república, a gente foi fazendo uma escolha de deixar embaixo do tapete, falando de uma maneira resumida, questões profundas que nós precisávamos resolver, né? Então, como que você constrói a igualdade entre sujeitos negros e brancos dentro do mesmo país, sem construir materialidade para que isso se viabilizasse? Então, o Brasil, mesmo que eu estou falando de um período, né, final do século XIX, ainda que não existisse a guerra às drogas, nós construímos e fomos conformando todo o nosso conjunto de leis, especificamente as leis relacionadas às questões penais, sempre de uma maneira que, no final das contas, ia acentuando um modus operandi do racismo estrutural. Então, da mesma maneira que nós criamos leis, até mesmo antes da guerra às drogas, o Brasil, já no século XIX, criminaliza o conhecido pito de pando, que era a cannabis, né? E a cannabis era uma substância popularmente utilizada por sujeitos negros escravizados. Depois vem a questão da lei de terras, que não vem resolvida, era o maior pleito dos movimentos abolicionistas, a gente criar uma lei de terras de modo que a gente equalizasse, inclusive, a entrada dos sujeitos negros na participação econômica do Brasil. Depois o processo de criminalização da capoeira, das religiões matrizes africanas, a antiga lei conhecida como lei de vadiagem. Todas essas legislações, elas foram conformando o que já existia moralmente condenado e naturalizando uma relação na sociedade brasileira de criminalização de todas as atividades dos sujeitos negros. De modo que a guerra às drogas, né, esse combate, né, conhecido como política de drogas, já surgindo mais para além da metade do século XX, no Brasil, ele segue conformando uma relação naturalizada, que é de criminalizar sujeitos negros, apresentando não, né? Mas assim, como é que se fala? Acomodando o modo como sempre acontece. Então,
o aprisionamento de pessoas sem investigação, sem averiguação, sem determinado processo legal, sem direito à defesa, né? Tudo feito ali nas pressas, um tipo de segurança pública que acontece de uma maneira diferente nos territórios privilegiados da cidade e nos territórios historicamente de periferia, de favela, que é onde estão a maioria das pessoas negras, que acaba fazendo mesmo isso que a Kenarik falou, né? É possível que numa mesma cidade, dentro de prédios e casas, tenham pessoas fazendo uso de drogas, tráfico de armas, e não teremos ações policiais que desrespeitem as normas legais. Então, se tiver que adentrar a casa de um cidadão, vai ter um mandato, vai ter um devido processo de investigação, depois averiguação e etc. E a lei de drogas atual, ela legitima uma série de ações da segurança pública, né? Ou seja, a polícia, que fica na linha de frente disso, totalmente diferente em outros bairros dentro de uma mesma cidade. Então, isso vai, né, fazendo a divisão da cidade. Então, a criação de duas categorias de cidadãos, o que faz com que nós não nos reconhecemos necessariamente um no outro, ou não veja no outro uma pessoa, e o próprio estigma gerado pelo uso de drogas, porque a discussão que proíbe o uso de algumas substâncias e legitima o uso de outras, vai fazendo também com que a gente legitime, enquanto sociedade, uma narrativa estigmatizadora dos sujeitos que usam drogas. Mas a grande questão é, quando a gente olha na TV e nos jornais, o que é que está passando como cena de uso de droga? É apenas a Cracolândia de São Paulo, por exemplo, localizada na região da Luz. E essa reiterada cobertura, retirando a humanidade desses sujeitos, ela vai criando no imaginário popular a ideia de que aquelas pessoas são subcategorias de pessoas. Mas quem são aquelas pessoas que estão ali, sendo todos os dias criminalizadas e naturalizadas e animalizadas? São, em sua maioria, sujeitos negros. E por que que eles estão ali à exposição da câmera? Eles estão ali à exposição da câmera porque há uma cena de uso em meio aberto na cidade de São Paulo, e as pessoas que se encontram ali, por exemplo, elas necessariamente não se juntaram só para fazer uso de substâncias. E aí você não vai ter a mesma cobertura do uso de substâncias dessa maneira sensacionalista, por exemplo, em outros espaços privilegiados de uso de drogas da cidade. Então, entender que a guerra às drogas, ela vai articulando uma série de políticas e leis que acabam resultando sempre na mesma condenação de um mesmo tipo de sujeito e de sujeitos que historicamente não conseguem ter acesso à defesa, que não têm o rito de processo legal e investigação respeitado, e até essa questão que a Kenarik traz do número de pessoas presas provisoriamente no Brasil, né? Por que que um pequeno varejista pego com uma pequena quantidade de droga, ele de fato está ameaçando a ordem social? Porque o tráfico de drogas, ele é uma indústria transnacional. E essa indústria transnacional, uma grande parte dessa cadeia fica invisibilizada, porque para essa indústria transnacional acontecer, ela precisa garantir o transporte a produção e distribuição e transporte dessa substância por fronteiras entre países. Isso quer dizer a gente corromper o crime estar organizado, né? Inclusive porque eu sempre costumo dizer, é uma frase recorrente, por que o crime é chamado de organizado? Ele não é organizado porque ele é capaz de organizar grandes varejistas em seus territórios. Ele é organizado porque ele é capaz de se organizar dentro dos estados. Não é possível existir crime organizado fora do estado. É por isso que ele é muito organizado. A gente está falando de uma indústria transnacional que precisa fazer a corrupção de diversas instâncias dos estados democráticos existentes hoje no globo para poder se viabilizar enquanto alternativa econômica. Mas o que aparece para o cidadão comum
né? E para nós, enquanto sociedade, inclusive o que chega na mesa do juiz é o quê? O pequeno varejista, né? Que é esses sujeitos pegos nessas operações policiais cotidianas que ficam dirigidas para ser de uma determinada maneira ostensiva e violenta em alguns territórios pobres da cidade e acontece de uma outra maneira nos territórios da classe média e nobres da cidade. Então, este pequeno varejista que vive exposto na televisão ou que chega na mesa do juiz, ele não é questionado e nem entendido como absurdo. Porque para a sociedade que é estruturada no racismo, as pessoas estão num lugar ok. É o que, historicamente, os sujeitos negros estão condicionados. Seja no mercado formal de trabalho, os sujeitos negros nos postos de trabalho, que não são de comandos, que ganham menos, que estão em situações informais de trabalho ou mais precarizadas, é esse mesmo lugar que os sujeitos negros ocupam, em sua maioria, na indústria transnacional do mercado de drogas. Então, quem é preso hoje? Este varejista, que, ainda que pareça uma quantidade grande de drogas, às vezes é uma apreensão feita numa em maior quantidade, isso no mercado transnacional tem um impacto muito pequeno. Ou seja, os sujeitos negros, hoje nessa indústria transnacional, também ocupam os postos de maior vulnerabilidade da distribuição de trabalho nessa indústria ilegal, que, no entanto, movimenta muito dinheiro, né? Não é bilhões, a gente está falando de mais de 600 bilhões internacionalmente, somado o tráfico internacional de drogas. E quais são os perigos sobre isso? Se a gente está falando de uma indústria bilionária que precisa corromper desde as maiores instâncias dos estados democráticos de direito até as menores instâncias, a gente está falando de uma indústria que age para reforçar um Estado corrupto. Então, isso vai fazer a corrupção de todas as corporações, né, do funcionalismo público e etc., que vai corroborar para a manutenção dessa desigualdade do Estado de Direito. Né? Então, esse Estado de Direito, ainda que na nossa Constituição tivemos um grande avanço, que é uma Constituição, né, que prevê um Estado social democrático, quando ela não consegue fazer a superação da desigualdade de sujeitos negros e brancos dentro de um país que carrega historicamente essa carga do racismo estrutural, ainda que as políticas públicas desenvolvidas e as leis desenvolvidas à luz dessa nova concepção, ela não consegue fazer a superação que atravessa a diminuição dessas desigualdades em um curto espaço de tempo. E ainda assim, eu acho importante também trazer que essa questão das prisões provisórias, ela não é uma exceção do Brasil. Ela é uma regra em vários países da América Latina. E quando a gente vai olhar, o que nós temos em comum desses países da América Latina? São todos democracias recentes, vindo de uma história muito forte de assalto a partir da colonização dos países europeus, que ali a partir da década de 70, 80, vai constituindo os seus estados democráticos de direito a partir das suas particularidades. Então, essa herança, inclusive colonial, que, né, criam categorias de sujeitos, ela vai fazendo com que não seja absurdo, o que é muito absurdo, né? Prisão provisória. Por que as pessoas estão presas sem sentença, sem ter minimamente, assim, antes da gente ter audiência de custódia no Brasil, as pessoas nem o direito de eventualmente sair na audiência de custódia conseguiam alcançar. E ainda assim, mesmo com a existência das audiências de custódia, que é um mecanismo ainda limitado, não limitado, mas não é exercido na potencialidade que poderia ser exercido
no judiciário para a defesa justamente de diversas prisões arbitrárias ou prisões desnecessárias, né? Assim, não precisa manter uma pessoa, não é o mesmo peso, manter uma pessoa que roubou meia dúzia de comida no mercado é desproporcional a quem está operando uma máquina super corrupta de emenda parlamentar, por exemplo. Né? Então, o direito fala sobre a proporcionalidade da pena. Então, por que 2 pesos e 2 medidas? Ou mesmo que um dito traficante ele seja pego com 300 trouxinhas de maconha. Isso, diante do mercado bilionário da indústria transnacional, é nada. Então, nós, enquanto sociedade, estamos investindo muito dinheiro do orçamento público para a manutenção de uma guerra que não é nem enxuga-gelo. Nós estamos pagando mais caro por uma guerra do que, de fato, a gente consegue obter de resultado, que é diminuir o uso de drogas ou impactar no mercado transnacional do tráfico e mesmo, como se diz, né, a intenção das penas de recuperar pessoas. Porque não tem como a gente recuperar, não tem como a gente falar de socialização de pessoas, reduzindo as pessoas ao cárcere e depois que as pessoas são presas, criando uma série de barreiras para que elas consigam acessar os seus direitos que antes já estavam restritos, justamente porque eram pessoas pobres e negras, né? Então, o acesso a direitos ele já está restrito para os cidadãos negros antes da prisão. Depois da prisão, mais barreiras são criadas. Então, como que a gente está falando de ressocialização a partir disso? Então, eu sei que está chegando meu tempo, enfim, vou reduzir. É nesse sentido que nós, enquanto Iniciativa Negra, existimos, né? Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. É uma organização da sociedade civil. A gente existe desta maneira declarada porque entendemos que é necessário entender as diferenças, porque entendendo as diferenças e reconhecendo, é possível a gente criar soluções para agir no centro do problema. E a gente atua nesse tripé de pesquisa, articulação política e comunicação para engajamento, sempre em rede. Então, a gente tem essa consciência de que sozinhos também não vamos chegar em nenhum lugar. A gente sabe, inclusive, que política de drogas é muita coisa, por isso que a gente insiste em falar em política de drogas, porque olhar só pela perspectiva do cuidado, do tratamento e da atenção é um viés, olhar para o impacto da política de drogas no sistema de justiça e segurança pública é um outro, e então a gente busca ir articulando, né, as temáticas para que em um momento a gente consiga ir construindo no Brasil mediações que de fato modifiquem essa realidade que é urgente, né, da vida das pessoas. Todos os anos, medidas, novas leis, políticas públicas são discutidas, e a minha grande agonia, enquanto uma pessoa que atua, né, lá da sociedade civil há 10 anos com essa pauta, é que qualquer avanço para conceber uma nova política pública, um novo programa ou uma nova lei, a gente demora muito tempo para alcançar. Mesmo entre os pares que atuam com direitos humanos, construir um consenso sobre o óbvio, sobre que qualquer mudança ela deve ter como premissa o impacto imediato na vida das pessoas negras, porque são essas as pessoas que estão todos os dias sofrendo o pior impacto da política de drogas, ela demora muito tempo. E aí, quando esse consenso é construído, para ele começar a ser aplicado, a gente vai percebendo o quanto, inclusive, ele já está desatualizado e tem falhas. Só que todo ano esses números seguem sendo atualizados. Não é que hoje 70% das mulheres presas por delitos relacionados a drogas seguem sendo as mesmas 70%, as mesmas mulheres de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. Não, todo ano novas mulheres entram no sistema carcerário. Todo ano novos jovens negros são executados em situações muito
arbitrárias que, via de regra, têm a participação da polícia como principal agente. Então, não é que nós estamos falando dos mesmos 100 mil jovens todo ano. Não são as mesmas mulheres todo ano. A gente está falando de um sistema que todo ano repete novas pessoas. E isso tem um impacto urgente, imediato, na vida dessas pessoas negras. É por isso que para a gente é urgente. É por isso que a gente entendeu que era necessário criar a iniciativa negra para acelerar essas discussões e ver como a atual lei de drogas pode ir se modificando para impactar cada vez menos a vida de sujeitos negros. A gente não tem uma ilusão de que uma mudança legislativa imediatamente mudaria essa realidade, porque aí depois tem que pensar como executa, aí tem que pensar como vira política pública, como que vira programa, e aí vai, aí já é mais 10 anos, aí já é mais 10. Só que, assim, todo dia, gente, o relógio não para as pessoas negras no Brasil. E são vidas diferentes. É quando a gente fica falando em número, assim, parece que meio tá igual, né? O pessoal do ano passado é o mesmo desse, não. Todo ano, todo dia, a vida de sujeitos negros é modificada por conta da lei de drogas, por conta da decisão de um juiz ou de uma juíza, por conta de uma ação de um policial, de, enfim, né? Me encurtando aqui. É por isso a urgência. Eu espero que eu tenha respeitado o tempo e as pautas que me foram colocadas. E desculpa a empolgação aqui, isso sempre mexe comigo. A gente que agradece, muito obrigada. Bom, mais uma inspiração aí. Vamos falar agora, então, com a Priscila Serra, que é defensora de direitos humanos, articuladora na Frente pelo Desencarceramento do Amazonas, uma das frentes estaduais da rede Desencarcera, que articula ações políticas de pressão e denúncia contra a tortura e o encarceramento em massa e também dá apoio jurídico a presos e seus familiares. Também é articuladora na Agenda Nacional pelo Desencarceramento, na Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Terrorismo do Estado e no coletivo Familiares e Amigos de Presos e Presas do Amazonas. Por favor, Priscila. Boa noite a todas e todos. Eu sou Priscila Serra, sou mulher negra, estou com o cabelo preso, estou usando uma camisa branca do nosso projeto, né, Desencarcera Amazonas, da capital interior, e estou com fundo branco. Além de tudo isso que a Juliana falou, eu também sou familiar de pessoa privada de liberdade, hoje do regime semiaberto. E como a Natália falou, a gente recebeu algumas provocações, né, antes de estar aqui, e uma delas, para mim, foi qual é a situação hoje dos familiares, né? A situação hoje dos familiares em todo o país, que eu não posso falar aqui só sobre o Amazonas, mas sendo membro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, é desesperadora pela falta de informação. Uma coisa tão simples que poderia ser feita por qualquer assistente social, seja de uma Secretaria de Segurança Penitenciária ou de qualquer órgão que nos pudesse nos falar como que está, pelo menos, a vida das pessoas privadas de liberdade com a Covid-19, que foi um verdadeiro silêncio que fizeram sobre isso para nós, né, familiares, sobre a questão da saúde mesmo, das coisas que já aconteciam antes da Covid, sobre a saúde, a questão da comida, alimentação, são várias questões que a gente se depara enquanto familiar que a gente sofre psicologicamente, e isso a gente entende sim como violência. A gente costuma dizer que a única diferença é que a gente não sofre a violência física, a gente não é agredida, né? Mas durante desde o momento da abordagem, a gente já sente o impacto da violência policial, né? Do abuso de autoridade ali daquele policial, né? E todo o contexto, como a primeira pessoa falou, é tudo ruim, né? A gente vai para frente, tem as audiências de custódia, a gente vai ali para frente,
A gente que eu falo os presos, por que eu falo a gente? Porque eu não considero população carcerária apenas as pessoas que estão presas, uma vez que nós, familiares, somos tratadas como apenadas pelo sistema, pela própria administração de cada unidade prisional no nosso país, né? A gente, assim como eles, é fardada, a gente, assim como eles, passa fome nos dias de visita, principalmente aqui no Amazonas, e tem outros lá também, que a gente foi proibido de levar qualquer coisa que fosse para a nossa alimentação nos dias de visitas, né? E aí já gera um outro tipo de violência que e de violação de lei mesmo, porque a Constituição diz que o preso tem direito à visita de seu familiar, né? E aí a pessoa tenta visitar e é barrada pela máquina dos body scanner, né? Durante a revista, por uma mancha preta que a agente, a funcionária, a servidora, que cada lugar tem um nome específico como elas querem ser tratadas, e se a gente não chamar igual, a gente pega castigo, como está nas portarias, né, de cada estado. E é proibida de visitar 30 dias, de 15 a 30 dias, né? E o que acontece com a gente é uma mancha branca que elas, ou preta, que elas não sabem dizer o que é. Que pode ser gases, mas como elas não têm certeza, a gente não visita, né? Então, isso não é uma questão que acontece com o preso, é uma questão que acontece conosco, com nós, grande maioria, mais de 90% mulheres, né, que passam por essa humilhação, além de ter que acordar cedo, ficar 6 horas sem se alimentar para tentar não dar uma alteração nessa máquina. Ainda tem a revista, apesar de ter o body scan, que é uma máquina de raio-x, né, que vê todo o nosso corpo, a gente ainda passa pela revista do toque, revista essa que elas verem a nossa peça íntima e decide por que tipo de calcinha ou sutiã a gente vai descer ou não, proibições de pessoas que usam mega, mulheres que usam Rastafari ou qualquer outro tipo de aplique de cabelo são proibidas. Mulheres que usam unha postiça não pode descer de unha postiça porque está com unha postiça. Elas definem totalmente na vaidade da mulher, que é uma coisa feminina. A gente não pode um monte de coisas que, para a gente, é inaceitável, porque a gente está passando pelo body scanner. A gente está ficando 8 horas sem se alimentar para passar ali naquela máquina, que é uma máquina de raio-x, e ainda assim é barrada, é impedida de visitar, além de todas as questões com a sociedade, né? Porque a gente, quando vai fazer um cadastro para visitar uma pessoa, a gente fica em fila fora do prédio, da unidade, e as pessoas que ali vão passando já vão apontando, olha a fila, se fosse para trabalho, não tinha um monte de mulher aí, entendeu? Essas coisas que a gente ouve e que a gente é exposto, porque a pessoa que está ali passando está indo trabalhar, mas não pensa que aquela mulher que está na fila, que aquelas pessoas também trabalham, também são cidadãs de bem, e é vítima, como a Natália falou, como a doutora falou, é pobre, é preto e é periférico. E foi pego com 7 gramas, com 2 gramas, com um cigarro pronto, entendeu? Por quê? Porque a lei das drogas, a gente bater em todas as unidades prisionais do nosso país, a gente vai constatar o que a gente já sabe, né? Que somos quem desce, de fato, nas unidades prisionais, que fazemos, de fato, as fiscalizações, que somos nós, os familiares, né? Que a maioria que ali estão presos por tráfico de drogas, por associação ao tráfico, por um monte de coisa de tráfico, e a gente se depara, de repente, ali com pessoas moradoras de rua, a gente se depara com pessoas de outro estado, a gente se depara com pessoas que a família nem sabe que está dentro de um presídio, e aí a gente se depara com um milhão de situações que a gente fica assim, caramba, a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa, né? Aqui no Amazonas, a gente passou por 2 rebeliões, né, horríveis, mas em todas as rebeliões, a gente familiares já vinham denunciando certas violações, certas violências, né, tortura mesmo, e nada disso é exposto.
A única coisa que é exposto que é o conflito dentro das unidades entre presos. Mas as outras questões que levaram a isso, porque é a escola do ódio. Ali a pessoa aprende a odiar um ao outro. Né? Não existe ressocialização no sistema carcerário, existe a desumanização. Desumanização de pessoas presas e de seus familiares. Porque a todo instante tentam nos colocar no papel de apenadas, que não somos, tentam nos colocar, principalmente as mães, são apontadas como se tivesse criado filho direito, não estaria passando por isso, né? E quanto aquela pessoa está cumprindo uma decisão judicial para ser ressocializada, para ter de volta ao convívio da sociedade. E a realidade é oposta, não é isso que acontece, violência e violações de direitos humanos básicos, principalmente para com familiares, né? Essas violência psicológica, e não adianta dizer, tentar nos convencer que não é porque só quem é familiar de uma pessoa, só quem já puxou uma estrada, quem já carregou uma sacola sabe o quanto é doloroso passar por toda aquela humilhação que nos são imposta, e a gente tem que aceitar de cabeça baixa, porque senão a gente não visita. E o nosso interno nunca vai saber que a gente estava ali dentro, nunca vai saber que a gente está querendo ver, que a gente não desistiu. Hoje, uma coisa muito pior que está acontecendo com as mulheres, com as esposas de apenados, é que agora elas estão sendo obrigadas a casar, né? Interferindo totalmente no poder de decisão que uma pessoa tem sobre a sua vida, né? Antes, era a obrigatoriedade de união estável ou casamento. E se a pessoa não quiser casar? Eu não posso ter um namorado, eu não posso ver meu namorado, eu não posso visitar meu amigo porque eu sou mulher e ele é homem. O que é isso? Que absurdo, isso é uma loucura. E as pessoas vão ouvindo isso, vendo isso nas redes, e vão simplesmente apoiando sem sequer olhar, pensar na gente como pessoas, né? Tipo, as mulheres, você quer visitar o preso, tem que casar mesmo. Não, gente, não é assim. A gente tem o nosso direito, a gente está acordando, a gente está questionando, porque a gente já sabe que a gente só tem a correr atrás do conhecimento. E é isso que nós, familiares, estamos fazendo. A gente está se armando com conhecimento, se pegando uma nas outras, unindo estados no Brasil para a gente se fortalecer, porque as violações são aqui no Amazonas, são a mesma em São Paulo, no Rio, na Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre. Então, tudo é igual. Todas essas violações que a gente passa junto. A gente sabe a nossa dor, a gente sabe a nossa ferida, e cada vez mais vão nos colocando nesse papel de culpadas pela o passo errado daquela pessoa que está lá dentro. Quando, se muito erro for, o erro é amar demais e decidir não abandonar aquela pessoa que lá está, né? E esses são os motivos que nos motivaram a nos unir, né? Tanto, primeiramente, como coletivo de familiares, que a gente surge em 2019, logo após o segundo massacre aqui em Manaus, né? 26 e 27 de maio de 2019, a gente foi procurada pela Pastoral Carcerária Nacional aqui em Manaus, né? E foi a Pastoral Carcerária que nos trouxe a Agenda Nacional pelo Descarceramento, foi que teve esse primeiro diálogo com nós, familiares aqui do Amazonas, sobre violações de direitos humanos, né? Naquele momento aqui, nós não tínhamos informações de nada do que estava acontecendo nas unidades. Quando buscamos informações na estrada, a informação que recebemos de pessoas da unidade, de assistentes sociais, foi que se não estava na lista do morto é porque estava vivo. Ninguém se contentou com isso, mas ninguém sabia que tinha o direito de questionar, por exemplo, a Defensoria de Direitos Humanos, de questionar o secretário na SEAP, porque a ouvidoria da SEAP, que a gente tinha direito de questionar, de cobrar, de pedir informações, né? E até isso, e isso é uma coisa que acontece dentro e fora. A gente ouve tanto que está errado, tanto que não tem direito, tanto que merece estar passando por aquilo ali, essa violência psicológica que a gente vive
desde o momento que a gente passa a gente vira parte da população carcerária, a gente passa por um processo de convencimento que a gente merece toda aquela situação. E aí, de uma hora para outra, a gente conhece pessoas que falam assim, não, tá errado. Tá errado. Você tem direito de ter notícias, de ter informação, você deve buscar, você tem que procurar, a gente vai com você. E aí a gente passa por esse processo acompanhadas das pessoas que vieram da pastoral carcerária, a gente é apresentada a agenda nacional, a gente começa a buscar ser acolhida, né? Porque o que aconteceu aqui com os familiares do Amazonas é que nós fomos acolhidas pelas pessoas da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que, para nossa surpresa, que a gente era tão esquecido aqui no nosso estado e que nem sabia que existia, e é um movimento que existe, nasceu em 2013, se fortaleceu em 2016, né, que várias entidades começaram a assinar a agenda, e em 2019 a gente só foi apresentada para a Agenda Nacional pelo Desencarceramento em 2019, que é quando a gente começa a acordar aqui que a gente tinha direitos, e aí a gente vai para o primeiro encontro do Amazonas na Agenda Nacional, que foi no Ceará, e foi um encontro transformador para a gente aqui, né? E para todas as pessoas que estiveram naquele encontro, que dali daquele encontro saiu que o protagonismo de fala no espaço da Agenda Nacional pelo Desencarceramento seria de familiares, não querendo excluir nunca, jamais, os movimentos que estavam, as lideranças que estavam, mas sim dar voz a quem de fato desce nas unidades prisionais, a quem de fato está ali na realidade, no dia a dia, de passar por aquelas violações e que tantas as vezes a gente vem denunciando e é vista como mentirosas, exageradas, pessoas que vêm falar inverdades, porque os relatórios falam tudo, relatórios não falam nada do que a gente vive, relatório não fala nada do que o preso de fato vive. Os relatórios são feitos com base em conversas no setor administrativo, não são feitos com fiscalização dentro dos pavilhões com oitava com os presos. Essa que é a realidade das fiscalizações no Brasil, né? No Amazonas, a gente está vendo dessa construção de questionar, de perguntar, de ouvir o familiar e acreditar. Porque antes da Agenda Nacional dar esse protagonismo aos familiares, nós não tínhamos voz. A gente falava para um, falava para o outro, mas ninguém tocava a nossa voz para frente, ninguém questionava, não, se o familiar está falando, tem várias denúncias, vamos buscar, vamos atrás. E o que aconteceu com a gente aqui, essa falta de informação, você viu como exemplo para todas as pessoas que compõem não só a Agenda Nacional, né, mas que é o Desencarcera Brasil, mas também os movimentos de familiares. E a partir daí a gente começa um trabalho de interiorizar, que não é só aqui que a gente está fazendo isso. A gente tem um projeto, né, com o Fundo Brasil, e que a gente está buscando levar essas informações, levar o mínimo de orientação jurídica nos municípios, e para nós é uma grande surpresa, mas eu posso usar a palavra desespero, a gente chegar no interior do Amazonas, como a gente chegou no final de semana, e as pessoas não saberem nada, assim como a gente sabe que a maioria das pessoas presas são presos provisórios, a gente sabe que no interior isso é o dobro ou mais, né? E que até mesmo as pessoas sentenciadas já estão com excesso de prazo, que já eram para ter sido liberadas, mas estão esquecidas nas cidades no interior das capitais, né? Então, assim, para a gente é um desafio muito grande estar indo nesses lugares, principalmente aqui no nosso estado, né? Porque é tudo muito longe. A gente até brincou que é mais fácil a gente sair de Manaus do que a gente ir no interior do Amazonas, por causa de todas as dificuldades que a gente tem. Mas essa dificuldade não é só aqui, a gente tem várias frentes nos outros estados que estão nessa mesma correria de levar informação nos interior, de levar mais informação para os familiares das cidades, porque quem era para dar informação, quem era para dar orientação, não dá. Pelo contrário,
nos convence que não temos direitos, nos convence que não devemos procurar, que nem mesmo denunciar deveríamos, porque senão podemos sofrer sanções durante o processo de cárcere, né? De toda essa questão de visita, de descer unidade, que o preso vai sofrer, vai ser perseguido dentro da unidade, tudo isso é verdade. Mas isso, se a gente se unir, se a pessoa souber o seu direito, a gente consegue lutar. E a gente só vai conseguir reverter essa situação se a gente continuar indo para cima. Indo para cima, que eu me refiro, é levar informação para quem precisa de informação, para quem precisa entender que tem direito. Não dá para falar de direito humanos sem pensar no cárcere, que é o local atrás dos muros, todas as violações, todas as violências, torturas inimagináveis que a gente ouve de pessoas que saem da unidade prisional. E eu não falo só de homens, eu falo de mulheres aprisionadas que passam pelas mesmas violências que um homem, né? Mulheres e unidades prisionais que sequer passa a intenção de cometer, participar de uma violência, de um conflito com a direção de uma unidade prisional, que não oferecem resistência a uma revista. Nenhum preso oferece resistência a uma revista, mas ainda assim são espancados, são torturados, são algemados, pés e mãos, tem que agachar nus, tem que encostar um no outro para sair para a revista, porque a intenção é desumanizar mesmo, é humilhar, é destratar, é mostrar que eles estão ali para sofrer, e não estão ali para sofrer. Com tudo isso, a gente não vê que o cárcere ressocialize alguém. Pelo contrário, ele desumaniza. Então, de que vale o cárcere? Então, não vale nada, não resolve, porque se resolvesse, a gente não estava no terceiro país com a maior população carcerária. A gente tinha reduzido esse número, não aumentado gigantescamente como aconteceu agora, como está acontecendo, porque a todo instante a regra é prender. Se não der para prender, tomba. Porque é isso que a gente vê nas periferias. Ou vai preso ou tomba. O Estado tomba os corpos negros, pobres e favelados do nosso país. E isso a gente vê aqui no Amazonas, a gente vê no Rio de Janeiro, a gente vê no Rio Grande do Sul, a gente vê em todos os lugares. Essa é a realidade do nosso povo, essa é a nossa realidade. Então, várias violações que nos fortalecem no mesmo objetivo. A gente é contra as prisões, a gente quer o fim das prisões, porque não ressocializa ninguém, muito pelo contrário, né? E quando a gente fala em ressocialização, a gente não está falando só da pessoa presa, a gente está falando dos seus familiares, daquela pessoa que decide não abandonar a pessoa presa, né? E o que podemos dizer para as pessoas que pensam que essa luta é para soltar bandido? A nossa luta é para ressocializar pessoas, é para conscientizar as pessoas que a gente não quer soltar bandido, que nem todo mundo que está preso é bandido. A gente quer mostrar para as pessoas que o sistema carcerário não resolve o problema que a sociedade vê, né, como a Natasha, né, falou. Então, a gente está ali exposto para mostrar o que é ruim e que é ali que a gente vai ficar. O Estado costuma dizer que está ali comendo, bebendo à custa do povo e da sociedade de bem. Não tá, porque se a família não sustentar, o preso passa fome. O preso não tem água, o preso não tem energia elétrica nas unidades prisionais. Na maioria dos estados a gente não pode levar nada. Aqui no Amazonas a gente não leva nada. O que a gente está vendo aqui nas pessoas que a gente visita na unidade prisional? Surto de doença de pele, desnutrição, doenças que a gente nem imaginava. É o caos. Hoje aqui a gente não pode levar absolutamente nada, nem um analgésico. Para a pessoa que tem dor de cabeça, para a pessoa, quer levar remédio para dor muscular para preso, coitadinho dele. Pois é, né? Ele está sendo espancado dentro da unidade prisional. Não tem como não sentir dor. E nem isso a gente pode levar. A gente não pode levar um soro, porque a gente sabe que aquela pessoa fica com fome, porque a comida desce estragada assim. A refeição principal desce estragada assim quando desce.
E quando desce, porque se um preso, se um pavilhão, se qualquer um lugar de uma unidade prisional, de qualquer lugar de dentro do nosso estado, oferecer alguma resistência para qualquer situação, todas as unidades prisionais serão ficarão de castigo. O castigo coletivo, que também é ilegal. Também está lá na Constituição que é ilegal o castigo coletivo. Mas os castigos coletivos nas unidades prisionais são generalizados. E aí a gente vem de trazer essa voz, de mostrar isso, de trazer essa denúncia, para até mesmo mostrar para a sociedade que o que eles estão dizendo, eles sim não estão dizendo a verdade. Porque a gente não consegue produzir provas de que a comida está estragada, de produzir provas que o apenado está com surto de doença de pele, porque a gente não pode sair com uma marmita. A gente não pode tirar uma foto, só pode tirar foto dele aqui agora, pode subir com ele agora, eu quero que registre alguém, a gente não tem esse direito. Depois que a gente desce o pavilhão, do jeito que a gente vê o nosso terno, a gente vai deixar. E quando a gente procura uma autoridade fora para dizer, olha, a pessoa que eu visito está assim, está doente, aconteceu isso, foi torturado, a gente não nos é dado ouvido. A gente tem casos de torturas em todo o país. Eu vou citar uma tortura com um preso aqui no Amazonas, porque é o meu lugar. O preso pegou um tiro de bala de borracha na boca. Esse preso não saiu em nenhuma lista médica, nenhuma lista de fiscalização da unidade prisional, nem dos órgãos públicos, nem da própria secretaria, nem da defensoria, nem do judiciário, nem de direitos humanos, nem da SEAP. Em lugar nenhum ele saiu em lista de preso ferido. Mas pegou um tiro na boca, perdeu 3 dentes, está com tique no olho, está com a clavícula deslocada e vive com dor de cabeça constante. Pergunte se a mãe pode levar um analgésico para esse filho. Não pode. Não pode. E mesmo assim, ele está preso sem receber medicação, porque o remédio que se é dado na unidade prisional é dipirona, quando é dado, porque presos queixando de dor é chilique. Mãe indo denunciar é desespero, ela quer soltar o preso. Entendeu? Então, não é assim. A nossa realidade é outra. A realidade da população carcerária é outra. Quem que a gente quer que volte para a sociedade? Ai, está preso, isso não resolveu nada porque saiu, cometeu de novo. Não foi preso para ser ressocializado? O preso quer trabalhar, o preso quer estudar. Existe isso? Não existe. Não existe. Existe a desumanização de corpos pobres, pretos e periféricos dentro do sistema carcerário do Brasil. Eu vou encerrar porque eu acho que já deu meu tempo, né? E eu falo muito, gente, me desculpem, mas é isso, né? Estou aqui para qualquer dúvida. Muito obrigada, Priscila. Emocionante seu depoimento. Tem muitos comentários aqui no chat. Enfim, fala potente. Precisamos ouvir, sim. Bom, deixa eu dar uma resumida em umas questões que surgiram aqui. Eu vou começar, então, pela Knarik, que está quietinha há mais tempo. Puxando esse gancho do desencarceramento ou do fim das prisões, né, que a Priscila bem levantou, tem uma pergunta aqui da Raquel Oni. Quais as ações imediatas que você entende como necessárias para o desencarceramento e qual política pública necessária para a não reincidência? Isso também tem a ver com um comentário da Aline Andrade, que é quais os desafios que você enxerga para o judiciário? Quais as principais reivindicações que podem ser pautadas pelos movimentos sociais para o judiciário? Por favor. Nossa, é bem complexo, né? Depois de ter ouvido as minhas colegas aqui da mesa, a gente vê assim o tanto de violações que são feitas, né? Eu comecei a anotar um pouco só do que a Priscila falou, e se a gente for ver, basicamente nada funciona mesmo, né? Ela chegou a uma conclusão final e nada funciona. É saúde, é informação, é alimentação, é o corpo, é tortura, é tudo, né? Basicamente tudo mostrando a absoluta falência do sistema. Então, é difícil você encontrar uma resposta para essa situação que está colocada e que vai interferir apenas pelo judiciário.
Acho que nós temos, sim, questões imediatas que estão colocadas, né? Acho que, por exemplo, a questão da audiência de custódia não é a solução para tudo e nem vai resolver todas as questões, como inclusive a Natália apontou, mas eu acho que é importante esse mecanismo. Veja, hoje ou ontem, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está lançando uma pesquisa que mostra que, com o início das audiências de custódia realizadas presencialmente, porque teve essa questão da Covid, muitas audiências foram suspensas, agora todas parece que estão sendo realizadas, não estou falando de todos os estados, estou falando especificamente essa do Rio de Janeiro, começou a ter mais notícias de torturas praticadas. Então, você vê que é um mecanismo que é singelo e que está encontrando resistência de aplicação dentro do judiciário, tanto que existe um processo no STF para discutir isso. Então, eu acho que, nesse momento, isso é muito imediato de a gente fazer com que o próprio judiciário e a sociedade entenda a importância dessa audiência de custódia. É uma audiência que é realizada num prazo de 24 horas, logo que a pessoa é detida, né? Logo que a pessoa é presa. Então, eu acho que isso é alguma coisa que precisa ser fomentada, mas é impossível falar em tão pouco tempo sobre todas essas questões, inclusive no que diz respeito ao judiciário. No judiciário, nós temos vários temas que têm que ser enfrentados, desde a capacitação de juízes, desde a informação, a mesma informação que a Priscila falou. Eu acho que o judiciário tem que saber, sim, onde estão essas pessoas presas, como estão essas pessoas presas, e quem tem feito isso a regra geral, são esses movimentos e essas organizações que têm levado notícias desta realidade que tanto Natália como Priscila trouxeram. Porque senão você não enxerga mesmo o que está dentro dos muros, e esse é o grande desafio, né? Se a gente quer mostrar o que tem dentro, a gente vai ter que encontrar esses mecanismos. A verdade é que a prisão acabou sendo a resposta prioritária da questão de processo, né? Sem entrar em toda aquela questão estrutural. E enfrentar isso é que é a nossa grande tarefa, né? Como nós vamos fazer para que essa luz seja jogada? Não acredito que vai ter ressocialização, não estou colocando nada nessa perspectiva, porque ela não existe mesmo, né? Agora, outro enfrentamento é no campo legislativo. Acho que algumas mudanças são necessárias. Às vezes, mudanças simples e pontuais. Por exemplo, a questão da reincidência. Esse é um tema que precisa ser enfrentado, porque esse é um mecanismo muito utilizado. Por exemplo, aquela mulher que praticou aquele furto, ela já tinha praticado um outro furto também de alimentos. Então, não adianta, entendeu? Ah, bom, então ela é reincidente e agora não tem que ter mais nenhuma chance. Então, são questões complexas. A verdade é que o direito penal não dá resposta para as questões sociais. E tem gente que está achando que dá. E é isso que a gente precisa desmistificar. Eu vou ser assim muito breve e devolver a palavra, Juliana, para que as minhas colegas também possam responder tantas dúvidas que tem por aí. A gente vai ter que marcar outro encontro, Juliana. Estou te devolvendo. Vontade, né, disso. Acho que o pessoal do chat concorda aí com a gente. Bom, vou endereçar algumas questões para a Natália, então. Natália Aline Andrade falou que é muito importante o trabalho da Iniciativa Negra, e ela pergunta: você pode comentar os principais desafios que a sua organização enxerga para os próximos anos? E aí, né, também juntando a pergunta da Maiana Nunes, que é como tornar o debate sobre políticas anti-cárcere cada vez mais acessível à maioria da população brasileira. Bom, gente, acho que o desafio colocado para a iniciativa não é só para a iniciativa, ele é para todo o campo de direitos humanos do próximo período, porque o que a gente está enfrentando agora é justamente assim um Estado social democrático de direito que sequer foi consolidado, porque ele já parte de um lugar que não resolve, né, assim, essas criações de categorias entre sujeitos humanos dentro do mesmo Estado, né, então categorias de diferentes cidadãos, e que está, assim,
sob bastante ameaça, né? Nos últimos anos, o que a gente foi vendo também, ao invés de se consolidar esse Estado de Direito, ele está, assim, meio uma geleia. Então, os caminhos que a Iniciativa Negra foi buscando nos últimos períodos, e a gente sabe, né, que discussões sobre uma reforma geral sobre a política de drogas está bastante distante da conjuntura nacional, pelo menos aqui no Brasil, é de municipalizar. A gente começou a perceber, e aí já dialogando com a Maiana Ellen, é que as pessoas, quando elas passam pelo sistema de justiça, ou se elas são beneficiárias de um programa relacionado a drogas, elas, depois de sair do sistema de justiça, elas são pessoas de uma cidade. E é na cidade que a vida das pessoas se materializa e, inclusive, vai constituindo todas as relações materiais, simbólicas, né? Então, onde você tem uma memória afetiva de onde você nasceu, por onde você andou, a praça que você frequenta, a escola que você vai. E as pessoas, quando saem do sistema de justiça, elas acessam as duas principais redes que são municipalizadas, que é a rede SUS, Sistema Único de Saúde, e a rede SUAS. Então, nós temos investido no trabalho na Bahia e no trabalho de São Paulo em cada vez mais identificar brechas e elos que permitam o Estado, junto com o município, trabalhar de uma maneira interligada para atingir de maneira mais direta esse público-alvo que está sob, né, assim, ali debaixo do que é entendido como sistema de justiça. Acho que um outro desafio também é a gente investigar mesmo o orçamento do sistema de justiça na parte que é dedicado ao entendido ressocialização. Né? São poucos investimentos. Tem as centrais de medidas e penas alternativas nos estados, mas elas são uma coisa muito distante de quem sai do sistema prisional. As pessoas não sabem como agir, como ir, como acessar. Né? Acho que isso é um desafio também, a gente pressionar o sistema de justiça para entender no município e no estado interlocutores para pensar uma política junto, a partir desse sistema de saúde e o sistema de assistência social. Uma outra coisa também é a gente reatualizar o que a gente está chamando, né, de socialização, né? Assim, as pessoas têm medidas urgentes, as pessoas precisam de casa, elas precisam de dinheiro, né? Dinheiro, é com dinheiro que se paga, né, a vida aqui fora. E para quem já tinha dificuldade de se inserir no mercado de trabalho antes da prisão, pensar isso depois fica mais complexo. Então, eu acho muito difícil qualquer programa de ressocialização, etc., que não tenha um foco privilegiado mesmo em geração de renda, de emprego, ao mesmo tempo amparado pelas defensorias públicas para ajudar quem saiu do sistema e mesmo os próprios familiares a ir adquirindo informação para que a pessoa não volte, porque o que a gente percebe também na ponta é muita gente que acaba voltando para a prisão, porque quando ele saiu, ele tinha ainda uma parte da pena que era uma multa, e a pessoa não sabia, ou ela pensou que não teria como pagar. E aí, em algum momento, ela volta a ser procurada, entendida, né, como uma foragida, enfim, procurada, e do Estado, e ela toma um enquadro e ela volta, né, mesmo sem ter reincidido num crime ou ter cometido outro crime, enfim. Então, acho que pensar políticas sempre intersetoriais, em diálogo, município, Estado, porque as redes municipais das políticas públicas, elas acontecem nos municípios, né? Mas quem direciona esses recursos? O recurso vem carimbado da União e vem carimbado do Estado. Então, a gente tem que, o tempo todo, ficar provocando e identificando essas brechas. A outra coisa que eu entendo, né, percebo como desafio, é que os recursos do nosso lado, enquanto sociedade civil, que se organiza para tentar mudar essa realidade, eles são sempre poucos. Então, como que a gente, né, inclusive pessoas que estão mais organizando, né, toda essa rede, ter uma visão mais privilegiada de sociedade civil, como que a gente vai qualificando a atuação superpotente que já existe das organizações da sociedade civil em suportes outros
que não seja apenas financiamento de ações, né? Mas que seja justamente como que a gente amplifica mensagens, né? Como que a gente vai fazendo os nossos discursos, né? E as nossas causas construírem essas pontes e diálogos que permitam com que cada vez mais gente se identifique no outro que está ali encarcerado, né? Dialogando um pouco com a pergunta da Maiana. Porque são muitos trabalhos potentes, mas quem está desenvolvendo ações na sociedade civil vive nessa urgência, né? Parece que é muita urgência o tempo todo, porque a gente está lidando diretamente com vidas e trajetórias de pessoas que a gente conhece, é isso, né? Não é um número, não é os 70%, não. É o João, é a Maria, e essas vidas são urgentes e importam, mas é importante refletir. É importante refletir em conjunto para a gente se qualificar e criar estratégias que amplifiquem as nossas vozes. Então, acho que são 2 níveis, né, de olhares e de coisas que podem ir fortalecendo a nossa atuação. E, de resto, também, né, assim, o que a gente entende como desafio, como a conjuntura nacional ela segue sendo desafiadora, a gente, enquanto iniciativa negra, investe muito na atuação em rede. Então, como nós dialogamos com 2 redes específicas que interseccionam com política de drogas, então, um campo do movimento negro e um campo que atua e já olhava para a política de drogas a partir de uma perspectiva de saúde, direitos humanos, sistema de justiça, mas que não estava interseccionado com a lente do antirracismo, então, portanto, não comprometido com uma reforma da política de drogas que tenha como centralidade um impacto imediato para a vida das pessoas negras, a gente entende que o caminho é sempre uma atuação em rede para ir aproximando campos, né, de leituras, atualizações mesmo de visão para a proposição de coisas. Acho que é um pouco isso. Muito obrigada. Priscila, tem uma pergunta da Mônica Nóbrega que ela pede se você poderia comentar como a sua organização e os familiares veem a ideia das penas alternativas. Como que ficaria? O que vocês pensam sobre isso? A prisão, estar ser encarcerado já é a última opção, né? Pela Constituição, né? Então, essa pergunta, assim, né? A gente sabe que ser preso, estar encarcerado, já teria que ter sido a última opção. As penas alternativas a gente vê em várias possibilidades dentro de um cárcere, quando a gente vê, né? De uma pessoa que é pega com cigarro de maconha, o que ela tinha que estar dentro de um cárcere, né? Com várias outras pessoas, carregar isso, né? Como, por exemplo, um jovem de 19 anos que é preso com um cigarro numa praça ou na frente da sua casa e acaba sendo levado para o presídio, tendo todo o processo de alistamento, né, prejudicado por essa questão, né? A pessoa que está com problema de pensão alimentícia também, né? Então, a gente vê que apenas alternativas, elas deveriam ser de fato, estarem sendo usadas, né? Eu acho que se houvesse as penas alternativas, a gente não teria esse número tão gigantesco de população encarcerada, né? E é horrível, porque quando a gente fala de muita gente, a gente está falando de cela para 8 pessoas morarem 28. É desse número que a gente está falando, né? A gente não está falando de um número assim, 100 presos na unidade prisional, como a gente vê, né? A unidade que cabe 800 presos, mora 1.000 presos. A gente costuma familiar fazer esse cálculo pela cela que a gente entra, né? Uma cela para 8, mora 28, quando menos tem 16, né? Mas a gente já chegou a ver cela com 33, entendeu? Então, a gente sabe que eles não usam esse poder da pena alternativa, né? Aqui no Amazonas, eu penso que as penas alternativas elas seriam na tornozeleira, como tudo, semiaberta, tornozeleira, alguns presos provisórios, né, que saíram com a recomendação 62 do CNJ, foram para a tornozeleira,
E aí já gera... Teria que ser alternativa mesmo, entendeu? Não teria que ter que carregar isso, entendeu? Porque quem usa a tornozeleira hoje é perseguido pela polícia, pela PM aqui fora, né? E por todas as pessoas que não dão emprego, a pessoa que se vai no comércio, ele já, o comerciante olha se vai roubar, se uma viatura passa, já aborda, já puxa ficha, já quer saber, já estava indo roubar, já estava indo traficar, então assim é muito complicado, né? Então, as penas alternativas elas merecem ter esse destaque mesmo de debate, sabe, Juliana, sabe, Mônica? Porque a gente precisa de uma alternativa que não seja encarcerar, que não seja prender essas pessoas, né? Que não seja prender a gente, porque a gente é o alvo, né? A gente que mora em favela, que mora em periferia, a gente que é o alvo, é os nossos jovens que são os alvos, né? E aí a gente fica pensando, por que não usar disso? Da prisão ser a última opção, né? E é uma pergunta que eu gostaria de fazer para os próprios juízes, entendeu? Por que não usar essa opção? A prisão é a última opção. Quando a gente fala até sobre o fim das prisões, as pessoas devem assim, que loucura é essa, os fins das prisões? Não é loucura, é porque a gente está vendo que a gente não está tendo, não é um espaço de a tal ressocialização, né? É um novo navio negreiro, né? As pessoas são escravizadas ali dentro, a gente que entra, que é de movimento social hoje, a gente consegue identificar todas as pautas atrás dos muros, não dá para falar de movimento negro, não dá para falar de feminismo, não dá para falar de movimento LGBT, não dá para falar de intolerância religiosa sem pensar nas prisões, né? Porque está tudo concentrado atrás dos muros dos complexos, né? E aí a gente se depara com várias questões dentro e que apesar do nosso pouco conhecimento, desse cara, por que não colocaram ele para fazer uma medida alternativa? Ou, não sei, usar celular, prestar serviço público, né? Não é loucura, não está longe. Deveria estar sendo cumprida essa questão que é lei, gente, né? Não é que a gente quer que tenha medida alternativa. O grupo de familiares de presos, a agenda nossa quer as penas. Não, não é, gente. Está lá na lei, não foi a gente que escreveu, não. A gente quer que seja cumprida as medidas alternativas e que aprisionar seja a última opção. Hoje, a gente que está do lado de cá, a gente entende a prisão como a prisão política. Preso virou mercadoria no nosso país, né? Porque um preso é caro, né? E aí, quando a gente costuma falar de coisas superfaturadas, todas as coisas erradas, a gente isso no coletivo familiar, a gente fala assim, a maior lavagem de dinheiro é do cárcere, porque o preço é caríssimo, a gente gasta e quando não gasta, a gente fica doente, né? Porque o nosso filho está doente, a gente fica doente, né? A estrutura emocional de toda pessoa, ninguém sai do cárcere igual, nem o preso e nem o familiar, né? Eu sou uma pessoa de 37 anos, mas eu sofri um impacto muito grande, né, com a prisão do meu irmão. Então, assim, e hoje eu já olho para as mães, para as senhoras de mais idade, assim, com outro olhar. E por incrível que pareça, essas pessoas, elas querem um carinho, elas querem ouvir uma palavra amiga, sabe? Então, coisas que a gente não vê, não é disponibilizado para o familiar, né? É só porrada, apontamento e ser culpado. Então, assim, nem a alternativa de dizer eu sou familiar, a gente mesmo tem, né? Então, assim, as penas alternativas, elas deveriam ser cumpridas, né? Porque está na LEP, né? Obrigada, Priscila. Bem, a gente já está extrapolando o tempo aqui. Eu queria pedir para vocês as considerações finais, o recado final que vocês gostariam de dar, por favor. Então, acho que começa comigo, Juliana, pode ser? Pode ser. Então, tá.
Então, ao me despedir, dizer do prazer que eu tive aqui, parabenizar o Fundo, o SESC, especialmente, o Fundo pelo trabalho que faz há 15 anos, de fomentar os direitos humanos para essa população. O Fundo tem muitos projetos apoiados, muitas organizações apoiadas que trabalham com esse tema, e tenho certeza que a atuação dessas organizações é que levam adiante essa luta, que é uma luta de todos nós. Então, eu sou você tem que ser uma realidade. E espero que a gente consiga passar um tempo tão tenebroso que a gente está vivendo, de maiores violações, de aprofundamento das violações no sistema carcerário, no sistema da dignidade humana, na tortura que está aguçando cada vez mais, mas que a gente consiga enfrentar e avançar para que a dignidade de todos os brasileiros seja uma realidade para todos nós. Obrigada, estou te devolvendo. Natália, suas palavras finais, por favor. Bom, gente, acho que é isso. Acho que falei bastante coisa. Agradecer ao fundo também, porque sei, conheço o trabalho do fundo e a existência do fundo que também permite com que várias pessoas que não poderiam fazer essa discussão de uma maneira minimamente estruturada, conhecer outras redes, como é que nem a Priscila falou, né? Poxa, foi em 2019 que eu conheci a Agenda Nacional do Desencarceramento, né? A existência do fundo que também permite a ligação dessas várias pessoas que estão espalhadas pelo Brasil para que se encontrem, que seus trabalhos sejam potencializados, né? Assim, acho que a gente vive um momento que até mesas como assim a gente precisa celebrar, que a gente lembra que a gente não está sozinho, né? E o único caminho que a gente tem mesmo é de se reconhecer no trabalho um do outro, verificar maneiras de se fortalecer. Respostas, todo mundo tem muitas, mas ao mesmo tempo, assim, a questão é o como, né? Então a gente está num momento de só de se encontrar e poder trocar mesmo essas impressões e mesmo sobre os desafios, a gente já é uma possibilidade de se fortalecer. E acho que é isso, assim, sigam as nossas redes sociais, a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas está no Twitter, está no Facebook, está no Instagram, tem o nosso site também, a gente está sempre publicando, fazendo evento dentro do possível e à disposição sempre para quem quiser somar, construir, chegar com a gente. Obrigada. Priscila, por favor, suas palavras finais. Ai, gente, eu quero agradecer o espaço de fala. Para mim, para nós, né, é muito importante estar falando da gente, falando da nossa realidade enquanto familiares, enquanto movimento da pauta carcerária, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a confiança que o fundo depositou na gente, que abraçou os nossos projetos, os nossos objetivos e a gente é muito grato por tudo que a gente está conseguindo, como a gente está conseguindo avançar, porque, como eu já falei para vocês, não é só aqui, a gente tem uma dificuldade gigantesca de deslocamento, né, em todos os lugares. Então, assim, a gente consegue chegar em alguns lugares agora com o nosso novo normal, né, e que acaba fazendo da gente essa possibilidade da gente trocar essas experiências, conhecer pessoas mesmo que através da telinha. Então, assim, para mim, só gratidão por ter ocupado esse espaço de fala em nome das pessoas que compõem a agenda nacional, que compõem o Desencarcerar M e as outras frentes no país. Obrigada, Priscila. Bom, eu só tenho a agradecer a participação do público que nos acompanhou ao vivo hoje, especialmente a Kenarik, a Natália e a Priscila, e as intérpretes de Libras, a Nara e a Vanessa. Esse bate-papo vai ficar disponível para quem queira ver ou rever no futuro. O Festival Eu Sou Você continua amanhã com o debate Defensores de Direitos Humanos do Brasil, Desafios de Lutar pela Democracia, ao vivo a partir das 16 horas no canal do Sesc SP aqui no YouTube.
E também com o show Açucena, Rio e Também Posso Chorar, Fatal 50. É um espetáculo presencial no Teatro Paulo Otran, no Sesc Pinheiros, a partir das 21 horas. Os ingressos estão à venda no portal do Sesc SP e em toda a rede Sesc. Agora a gente vai ver um vídeo comemorativo dos 15 anos do Fundo Brasil e abraços e até a próxima. A existência do ser humano só é possível no plural. Quando defendo os seus direitos, defendo também os meus. Garantir a sua existência é garantir também a minha. Ao morrer o humano, morre o direito. A existência de um exige a existência do outro. Mas o que rompeu o comum? O que lançou o eu na terrível experiência do um? Olhe em volta. Uma existência não reconhece a outra. O eu não reconhece o tu. O nós não existe, apenas resiste. É preciso abrir e consolidar espaços de luta. A existência concreta do eu acontece no reconhecimento coletivo. Se sou, é porque somos. Somos existências, somos resistências, somos esperanças, somos LGBTQIA+, somos indígenas, somos quilombolas, somos mulheres, somos favelados, somos jovens, somos pretos, somos pretas. Direitos humanos! Direitos humanos! Direito a quê? Perguntou o humano. Direito a ser. Respondeu a vida. A ser o quê? Perguntou o eu. A ser como quiser. Respondeu o nós. São 15 anos resistindo com quem resiste. São 15 anos lutando para fazer todas as existências concretamente possíveis. Não lutamos sós, porque no fundo eu sou você.